Bem, Cadu, primeiro eu quero te agradecer, né, por estar aqui conosco, né, assim, pela sua generosidade de compartilhar conosco muitos assuntos que são relacionados ao turismo e hotelaria, que é a intenção do nosso projeto, é sempre compartilhar com todos vocês, com todos os nossos amigos, né, esse conhecimento, principalmente no que concerne, né, essa nossa grandiosa área, com grandes profissionais como você. Então, fico muito feliz de você estar aqui conosco, aos nossos amigos, sabe, gente que estão aí participando. Muito grato pela participação. Você pode compartilhar também, convidar os amigos que estão aí, tem um aviãozinho, você pode mandar para os amigos para entrarem conosco também. E lembrando que quem não assistiu as outras lives, né, o que puder sair, ou quem tiver que sair daqui a pouco, não puder assistir toda a nossa, estará disponível tanto no IGTV ou quanto no nosso canal lá no YouTube. Né, o assunto é turismo, então entre no canal também, se inscreva no canal e compartilhem, tá? Compartilhem porque é um canal nosso. Gente, Isso aí. tá, gente, então assim, Cadu, seja bem-vindo, né? Fico feliz por estar aqui conosco. E, Cadu, já deixo que você possa também dar a sua boa noite, né? Suas boas-vindas a nossos amigos, né? E como é que você está por aí, tudo bem? Obrigado, Calidon. É um prazer conversar com você aí, com teus espectadores, né? Parabéns aí pelo projeto, porque eu acho que você é o pioneiro, né, nessa comunicação aí, para você tá abordando aí tantos temas do turismo, e é o que precisa, principalmente agora nesse momento que a gente vive essa complicação aí da pandemia, que o turismo está num processo bem complicado. Eu acho que é um momento agora de discussão mesmo e para a gente ver o que fala agora, né, como será o novo normal. E um abraço a todos aí, eu vejo que tem alguns aí da nossa turma, né, dos velhos tempos, e é sempre bom falar com você e com o pessoal aí. Um prazer, obrigado, Calito. Eu agradeço. E Cadu fica feliz que aqui tem sido um ponto de encontro também, né? Muitos encontros, muitos projetos também estão surgindo a partir daqui. Gente, eu chamo o Cadu, mas na verdade quem não conhece o professor Carlos Eduardo Ramoa, ele é o professor, ele é doutor e mestre em turismo e hotelaria pela Univale. Ele fez também seu estágio doutoral na Universidade da Alemanha, que daqui a pouco ele vai falar um pouquinho sobre essa experiência dele. Ele é especialista, possui MBA em gestão comercial pela FGV. Hoje o professor Carlos Eduardo, professor Cadu, tá? Vou chamar Cadu, gente, porque Cadu. muitos anos Cadu. Se não for Cadu, nem eu vou responder. Aqui a gente brinca que é Cadu, né? Porque o pessoal dos antigos me chama de Cadu também, né? Sim. Então, assim, o professor é professor pesquisador na Escola de Negócios da Univale. Também é professor no programa de pós-graduação em administração, que é o PPGA, que funciona em Biguaçu, lá em Santa Catarina, o campus de Biguaçu. Né? Também é professor na graduação em administração. Faz parte do grupo de pesquisa, ele compõe um grupo de pesquisa em sustentabilidade e gestão, e é membro do Comitê de Ética em Pesquisa, né, o CEP, também da Univale. Então, professor, desde já muito grato. E nós temos sempre um hábito aqui, viu, Cadu, que a gente, além de falar do conteúdo, que hoje é um conteúdo incrível, né, que é esse turismo marítimo, né, esse turismo que envolve a questão dessas nossas águas maravilhosas, e principalmente seus desafios das empresas de cruzeiros frente aos objetivos do desenvolvimento sustentável. Antes de falarmos do nosso tema maravilhoso que você escolheu para a gente hoje, eu gostaria muito que você contasse um pouco da sua trajetória para a gente, Cadu, para a gente conhecer um pouco mais de você. Eu digo sempre, a gente utiliza, às vezes cita tanto, né, usando como referência alguns professores, e não sabe de verdade quem é esse professor e a sua trajetória. E aqui eu fico muito feliz em tê-lo conosco por muitos motivos, né? Um pela nossa amizade, um pelo que a gente conviveu naqueles anos de doutorado, e outro porque é um dos maiores pesquisadores que nós temos, de fato, na área hoje. Sem dúvida, se você colocar lá em cruzeiros marítimos, sobre cruzeiros, certamente o nome do professor Carlos Eduardo Ramoa vai aparecer para vocês. Então, me sinto muito honrado e muito grato por tê-la aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Cadu, essa sua trajetória, né, até onde você chegou, como você está hoje. Pode falar para a gente? Pode ser, tranquilamente? Claro, com certeza. Posso, sim. Obrigado. É um prazer novamente estar aqui, né? Então, meu pai conheceu minha mãe, essa parte eu posso pular, né? Então, vamos lá. Pode, acho que pode. Vamos avançar um pouquinho, né? Bom, é interessante, né, falar de trajetória, porque a minha trajetória foi que me motivou a estar aqui hoje, né? A ter entrado nessa área de pesquisa e ter feito mestrado, doutorado. A minha formação, eu sou engenheiro de formação, e vou pular um pedacinho aqui. E depois, quando eu estava fazendo doutorado, eu resolvi fazer uma graduação em turismo, não sei se você sabe disso. Então eu me considero um engenheirólogo, né, porque é uma mistura de engenheiro com turismólogo.
Porque eu fiz o mestrado em turismo e o doutorado em turismo, eu falei assim, pô, tá faltando uma perna dessa trilogia aqui, né? Daí eu acabei fazendo, então, uma graduação em turismo. Mas então, eu me formei em engenharia e falar da minha carreira, assim, ela é multitrans, é uma mistura, assim, de disciplinas, assim, é curioso. Então, acabei o curso de engenharia, fui trabalhar na Companhia de Energia do Paraná, lá, Copel, e a Copel recebeu uma proposta para trabalhar na Electrolux, na época era Refripar, né, depois ela foi adquirida pela Electrolux, e trabalhando na área de TI. Então, comecei trabalhando na área de TI, trabalhando depois na Electrolux na área de engenharia, projetos, então eu fiz toda a minha carreira dentro da Electrolux na área de projetos, engenharia e processos. Na época eu era um especialista em MRP2, em ERP, e na área de processos, então era essa a minha formação, digamos, era a minha zona de conforto. E o curioso é que nessa época, que eu estou falando lá começo dos anos 90, mais ou menos, final dos anos 80, a febre daquela época era, se é que a gente pode chamar de febre, né? Mas o assunto, o tema do momento era a qualidade. Então, eu tive na minha carreira, ao longo da carreira, quando eu estava fazendo faculdade, eu pensava assim, eu não quero me tornar um especialista, Eu quero conhecer as coisas, eu quero aprender, eu quero viajar, eu preciso... Se eu virar um especialista, eu só vou fazer aquilo lá e eu vou me aborrecer. Não gosto, né? Então, me imaginava isso, estava na faculdade. Daí, quando eu comecei a trabalhar na Electrolux, que eu tive muitas oportunidades, fui trocando de cargos, já começava aquelas primeiras viagens internacionais, aquele sonho realizado, né? E daí surgiu, então, essas oportunidades para trabalhar, já trabalhava com produtividade, surgiu a oportunidade de trabalhar com a qualidade. E eu falei, não, a qualidade, eu não gosto da qualidade, eu gosto da produtividade, eu me dou bem, já conheço, já tenho projetos aqui em ERP, já implantados, já estou indo para outras áreas, daí fui promovido para gerente de projetos especiais, então estava feliz. E esse foi o cavalo selado que eu não montei, né? Então os outros todos assim, olha, tem um projeto assim, ok, tem um projeto, eu vou, tudo eu dizia assim. A qualidade eu disse não. O tempo foi passando, agora vou pular mais uma etapa. Quando eu chego no doutorado, eu pensei, daí o que eu vou fazer no doutorado? Qual é a minha lacuna, né? Que todo mundo fala, e a lacuna, e a lacuna? A gente passou todo o doutorado, né? Perguntando, será que é uma lacuna? Da matéria. Foi quando eu estava no doutorado, quando foi apresentada a Agenda 2030, Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Então, ali eu tive o primeiro contato com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o tema aí da nossa conversa, né? E eu falei, bom, tá aí, né? Esse é meu novo cavalo selado. Era totalmente fora da minha zona de conforto, mas eu abracei o desafio. Então, para mim, eu fui junto com o doutorado, foi junto com a Agenda 2030, porque a Agenda 2030 foi apresentada em setembro, foi assinada em setembro de 2015. Eu comecei o doutorado no início de 2015, então eu fiz o doutorado junto com a Agenda 2030. Então, a sustentabilidade foi o momento que eu saí da minha zona de conforto. Mas então, profissionalmente, eu acho que é interessante também comentar que quando eu saí da Electrolux, eu fui trabalhar com consultoria, tive uma proposta na época para trabalhar numa empresa de consultoria com produtividade. Então, eu fui da consultoria a empresas como, na época, a Eberle, a Randon, a Inepar, consultoria em produtividade industrial. Então, era essa área, ERP e tal. E daí, essa empresa ela ficava em São Paulo, meus filhos eram pequenos, e eu falei assim, eu gosto de São Paulo, eu gosto bastante mesmo de São Paulo. Mas aquele negócio de segunda-feira, saía de Curitiba, morava em Curitiba, ia para São Paulo, voltava na sexta-noite, toda semana, chegou uma hora, não, preciso voltar para Curitiba. E nisso surgiu uma oportunidade que, para mim, assim, foi uma das atividades que eu tive mais prazer em realizar, junto com cruzeiros, né, ter trabalhado com cruzeiros, fui trabalhar com esportes. Tinha um conhecido que falou, você gosta tanto de esporte, de automobilismo, tem um amigo aí que tem uma equipe de Stock Car, o filho dele vai correr na Europa, em Fórmula 1. Olha só, por onde eu passei, né? Quando eu vejo, eu estou gerenciando uma equipe de Stock Car. Essa equipe correu Ingo Hoffmann, Xande Negrão, Cacá Bueno, aí
Eu sou tricampeão, digamos, como diretor esportivo de Stock Car. Isso foi 95, 96, 97, 98. Então, também foi uma trajetória bem bacana. E, então, o esporte, para mim, já foi um primeiro pezinho no turismo, porque o esporte com o turismo ele tem muito a ver, né? Então, tem essa conexão. Então, eu fiquei nesse período aí uns 8 anos, mais ou menos, trabalhando com Stock Car. E foi quando, no meio desse processo, surgiu a oportunidade, isso foi no ano 2000, final do ano 2000, eu recebi um convite para trabalhar com cruzeiros, para dar uma consultoria numa empresa de cruzeiros. Em 90, o curioso dessa história toda, também em termos de Brasil, né, que até 95 era proibido o embarque de passageiros, né, de brasileiros, em navios com bandeira estrangeira. Só que não existia navio com bandeira brasileira. Todos os navios que vinham para o Brasil, eles vinham, paravam, atracavam, o pessoal saía, fazia o passeio, entrava no navio e ia embora. Mas não era permitido embarque de brasileiros. Não era permitido o embarque, né, no Brasil, só as escalas. E então em 95 essa lei mudou, então permitiu-se o embarque de passageiros no Brasil. Então ali começou uma grande revolução. As companhias internacionais, Costa, MSC, a Royal, elas abriram escritório no Brasil, algumas já tinham, porque os navios nessa época já eram fretados, né, eles traziam os navios fretados, então de 95 em diante, né, e então em 2001, se não me engano, foi quando eu comecei a trabalhar como então consultor dessa empresa, como representante de uma companhia de cruzeiros. Então foi feito, qual que era a minha tarefa lá, a minha atividade, né? Minha atividade lá era justamente trabalhar na área comercial. Então eu trabalhei durante alguns anos na área comercial, lá na área de marketing e vendas. Quando nós saímos do zero, então não tinha cliente nenhum, a companhia trouxe o primeiro navio para o Brasil, e ok, então agora nós precisamos vender. Era representante do estado do Paraná e Santa Catarina. Então essa empresa, essa operadora, ela vendia com exclusividade para as agências de viagem do Paraná e de Santa Catarina. Então, eu elaborei um plano, na época, que era baseado na curva ABC, né? Então, eu visitei as agências de viagem e tracei, digamos, essa curva ABC das agências. Então, as agências com maior potencial, eu não sabia ainda o volume de vendas, porque nunca tinha vendido, mas as agências que eu interpretei e identifiquei com maior potencial, para mim, era agência tipo A, as mais ou menos B e as que não tinham muito potencial C. Então o plano de visitas era, as agências A faziam uma visita frequente, então todo mês tinha que estar visitando essa empresa, tinha que dar a cara lá. A B era a cada 3 meses e a C era a cada 6 meses. Então, nessa época, se utilizava muito o 0800, então você chegava numa agência e perguntava, vocês têm 0800? Eu falei, não temos 0800. Mas você tem Skype? O que é Skype? Opa, já vamos instalar. Já chegava com o fone, já instalava o Skype, já colocava para a pessoa, já dava um treinamento. Então, foi todo esse processo, ele foi interessante porque era uma presença frequente nas agências. Com isso, essa operadora se tornou uma das maiores operadoras em vendas de cruzeiros no Brasil, dessa companhia. E então começou o mercado, né, acompanhando a evolução do mercado, né? O mercado de cruzeiros na época deu um salto ali de 2001, quando veio oficialmente, né, essa companhia, até 2011, mais ou menos, que teve esse pico, mas a gente já vai falar disso. E então eu mais ou menos acompanhei esse salto. Daí e sempre mostrei, eu estou falando, não foi na sequência, era meio paralelo, né? Então, cruzeiros com o esporte, ali eu ia fazendo meio paralelo nessa área de consultoria. E daí em 2010, foi em 2010, isso, 2010 eu resolvi então fazer um MBA. Eu sempre tive o sonho, né, de fazer um MBA. E o interessante foi o seguinte, eu trabalhei na Electrolux e também na área de marketing. Então eu me achava, assim, digamos, um entendedor de marketing. Não, eu entendo de marketing. Sabe o que você entende, né? De marketing? Daí estou trabalhando nessa empresa de cruzeiros, já era marketing e estratégia, né? Então eu já me achava um especialista em marketing e estratégia. Daí eu vou fazer o MBA. Quando eu vejo o MBA, porque eu sou engenheiro, né? Então eu não tive essa formação de administrador, de conhecimento de marketing, essas áreas das ciências sociais.
Daí eu estou fazendo MBA e eu falei assim, pô, tem teoria desse negócio, que bacana, né? Daí comecei a, sabe, porque o marketing, o MBA com o mestrado tem uma diferença, né, gigante, né? O MBA ele tem esse viés mais de mercado, ele passa as teorias, mas ele é muito mais prático, né? E o estrito sensu, ele é mais realmente pesquisa, né? Então você vai mais na origem dos conceitos. E daí, quando para mim abriu a luz, né, do marketing da estratégia, eu falei, opa, aqui tem um negócio bacana, né? Tem um negócio legal. E eu falei assim, não, então vou fazer um mestrado. Daí resolvi fazer mestrado. Falei, tá, mas mestrado em quê? Eu sou engenheiro, tá? Sou engenheiro e com MBA em gestão comercial. Já tinha feito uma pós em administração, tinha feito dentro da empresa lá da Electrolux. Daí eu falei, tá, o que eu vou fazer? Daí eu falei, bom, trabalhei com esporte, estou dando consultoria no turismo, nessa altura eu já não era mais consultor, eu já tinha sido contratado, já fiquei acho que uns 2 ou 3 anos como diretor comercial dessa empresa. Eu falei assim, eu vou fazer um mestrado em turismo. Daí conversei na época com o pessoal ali da Univale, e daí já passei minhas credenciais, mas eu não tinha nenhuma produção científica, não tinha nada, mas eu tinha essa experiência de mercado, daí felizmente consegui entrar no programa. Do mestrado, então no mestrado a minha pesquisa ela se baseou muito no marketing mesmo, então como eu já tinha esse conhecimento de mercado de cruzeiros, eu então foquei nesse objeto de estudo, né, os cruzeiros marítimos especificamente, né, e no estudo de marketing, então era comportamento do consumidor, ciclo de vida do produto e o composto mercadológico, né, o mix de marketing. Por quê? Porque já nessa época o mercado de cruzeiros já sinalizava, então eu comecei em 2012 o mestrado, em 2012 o mercado de cruzeiros ele já sinalizava uma queda, né, então ele veio numa ascensão exponencial, realmente de 2001 até 2011, mais ou menos 2010, chegou num pico e ele caiu. Então eu falei assim, isso aí tem a ver com o ciclo de vida do produto. Então vou estudar o ciclo de vida do produto turístico cruzeiro marítimo. Então vamos ver se essa curva aí, se ela está acompanhando. Eu fiz análise da demanda, a curva, pum, bateu, ciclo de vida. Fiz análise da oferta, a curva, pum, bateu, ciclo de vida. Falei, tá, legal. E o comportamento do consumidor? Será que o brasileiro ele não gosta de cruzeiro? O brasileiro não tem poder aquisitivo? Fiz um estudo da economia na época, uma análise econômica, e nessa época, 2010, o Brasil estava numa ascensão em termos de economia, apesar da crise de 2008. E, quer dizer, nesse período, né, que ele chegou no topo ali, então não tinha uma justificativa econômica para que o mercado caísse dessa maneira. Falei, ok. E o produto turístico em si? Será que ele é um produto adequado para o Brasil? Será que são os mesmos navios que estão lá fora, que o mercado lá em todos os países do mundo crescendo, só o Brasil caindo? Será que o produto turístico é um produto de qualidade para o Brasil? Fiz análises, todos os navios eram exatamente iguais. Os navios que estavam vindo para o Brasil eram que vinham para o mercado internacional. Falei, então não é. Então qual que é o motivo? Daí fiz uma pesquisa, fiz entrevista com os operadores, com as companhias marítimas, e a conclusão foi que o mercado brasileiro ele sofria nessa época, como sofre até hoje, com problemas de alto custo, né? Custo elevado em termos de taxas, taxa portuária, taxa de embarque, a infraestrutura deficiente, o acesso, quer dizer, o turismo de cruzeiros no Brasil era além de caro, a infraestrutura deficiente. Eu lembro que na época, para você embarcar em Salvador, que é um dos principais destinos turísticos do Brasil, você ficava naquele sol escaldante na calçada, na fila esperando para entrar no navio, né? Então, eram situações assim terríveis. O melhor porto brasileiro é o Porto de Santos. Não chegava perto de um porto mais ou menos na Europa. Então, a infraestrutura, né, o acesso, né, quer dizer, você vai, o pessoal de São Paulo, para embarcar em Santos, pegava o ônibus, pegava engarrafamento, aquela complicação toda. Então, quer dizer,
era tudo muito complicado. Apesar que esse trajeto aí, digamos, não é a pior situação. A pior situação é quando você não tem uma mobilidade adequada, né? Você não tem estrada adequada, você sofre, então, com esse acesso para determinadas portos, vamos dizer assim. Então, eu lembro que em 2009, acho que foi 2009, 2008, mais ou menos, veio um pessoal da Itália e eles pediram que eu os acompanhasse, veio um capitão, e ele pediu que os acompanhasse para identificar novos destinos para os navios pararem aqui no Brasil, porque, olha o Brasil, 8.000 quilômetros de costa, e os portos, né, de embarque são sempre os mesmos, né? Então eles viam um potencial muito grande no Brasil, então eles queriam outras alternativas. Eu lembro que na época foi uma diretora da companhia, mas o capitão, pessoal especialista em infraestrutura, dessa parte toda aí, e a gente fez uma viagem ali, fazendo todo o litoral de Santa Catarina, e, sabe, chegou à conclusão que realmente não tinha uma infraestrutura adequada. E daí eles pediram que eu fizesse um relatório, assim, com uma sugestão, e eu lembro que na época eu sugeri essa região ali de Balneário Camboriú, mas não especificamente Balneário Camboriú. A minha sugestão era que houvesse um investimento em Itajaí, né? Porque essa região, se você analisar, ela é um centro geográfico do Mercosul em termos de turismo, né? Você tem os turistas que já estão ali em Balneário Camboriú, né? Vamos supor, o navio atracou em Itajaí. Os turistas já estão em Balneário Camboriú. Você tem turista que vem do Uruguai, da Argentina, né? Do Paraná, do Mato Grosso, para quem está acostumado a ir para Balneário Camboriú, você vê a placa dos carros, né? É isso aí, ó. Uruguai, Argentina, Santa Catarina, né? Toda, Paraná, todinho, quer dizer, o pessoal de Curitiba e norte do Paraná, muita gente do norte do Paraná, Mato Grosso do Sul, muita gente do Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, quer dizer, olha só a quantidade, a demanda, né? Que pode, com o potencial de demanda que existe, você com um porto estruturado ali em Itajaí. Então, a minha sugestão era justamente que houvesse um investimento ali nesse porto, nesse terminal, mas que fosse alguma coisa a nível internacional. E daí é aquela história de sempre, né? Porque existe uma... Se você estiver falando muito, você para. Não. Não, por favor, é o que eu estou explicando. Daqui a pouco entra as perguntas. Tá bom. Então, aquela história de sempre, né? Porque existe uma cobrança muito do governo, né? Então, o governo, porque o problema da infraestrutura é o governo, porque o porto é o governo, porque então existe uma cobrança. Eu já tenho uma visão um pouco diferente. Porque se você vê essas companhias internacionais, elas lá fora, você vê essas companhias na China, nos Estados Unidos, na Europa, elas estão investindo. Se existe potencial, no meu entendimento, as companhias devem investir no destino, sabe? O governo ele tem que proporcionar outras vantagens em termos de benefícios, né, para essas companhias, para esses investidores, né? Então a gente parte daí para as parcerias público-privadas, né, para outras soluções. Mas eu acho errado, na minha opinião, que é extremamente errado, você colocar esse problema todo na conta do governo. Porque se você analisar, quantos passageiros... eu amo cruzeiros, né? Eu estudo cruzeiro, faço pesquisa de cruzeiro, amo cruzeiro, já fiz, dezenas de cruzeiros. Então, o que eu vou falar, algumas pessoas podem me criticar, mas é o que eu penso. Eu vejo... eu vejo essa cobrança em cima do governo, mas se você analisar, vamos pegar o pico do turismo de cruzeiros no Brasil, 800 mil passageiros, 804 mil passageiros em 2000, temporada acho que foi 2011, 2012, 804 mil passageiros, tá? Tudo bem, que desses 804 mil passageiros, você tem ali no destino ali algum gasto, muito pequeno. Vamos colocar nessa conta, 804 mil passageiros. Justifica o governo fazer um grande investimento para um volume tão pequeno de turista, sabe? Pensando assim no lado do governo. Então isso significa que não é uma prioridade. Quando o governo fala assim, não é uma prioridade, eu concordo. A prioridade acho que tem que ser das companhias que estão se beneficiando, porque não é o ano inteiro. Agora você vai fazer lá um investimento para 800 mil passageiros.
um investimento de milhões de dólares, né, ou milhões de euros se vier da Europa, para uma quantidade de passageiros pequena que não está rodando o ano inteiro. Então aquilo lá fica, né, sem utilização durante um bom período do ano. Cadu, tu consegue ver assim, nesse momento agora, não pensando, vamos pensar na pandemia, esse mercado estava em crescimento ou continuava em decréscimo, digamos assim? Como é que você estava vendo esse mercado antes? Pensar antes, porque agora mudou antes do cenário. Não, ele estacionou, inclusive quando eu fiz esse diagnóstico, eu fiz um estudo de regressão, tá? E o curioso é que nessa época, os números que eu cheguei naquela regressão estão exatamente, porque a curva foi caindo, e os números que eu identifiquei lá em 2014, que eu apresentei minha dissertação, se você olhar lá, o que aconteceu em 2018 e 2019 foi exatamente o que falei lá, em torno de 400 mil passageiros. O que está acontecendo agora, neste momento? Nós chegamos de 20 navios em 2011 e 2012 para 7 navios agora nas últimas temporadas, tá? Então, o número de passageiros em torno de 300 e está girando aí em torno de 300 a 400 mil passageiros, se não me engano, não estou com esse último número, eu não tenho ainda, mas é nessa faixa aí, talvez um pouco mais de 400 mil passageiros. Então, ele empacou em 7 navios, né, 6, 7 navios, e nessa faixa de 300 a 400 mil passageiros, outra vez, 350 a 400 mil passageiros, está empacado aí, tá? Para crescer... Nós tínhamos 20 navios e agora... 20 navios. E aí passou para 7? Nossa, 7, a gente está vivendo essa de 7 navios. Então, para você aumentar a demanda, você precisa aumentar a oferta. E o curioso, então, nesse estudo que foi feito, é que eu cheguei à conclusão que a oferta diminuiu antes da demanda. Então, não foram os passageiros que deixaram de viajar. Foi a oferta que retirou seus navios, então, automaticamente, caiu a demanda. E daí, porque a justificativa das companhias, que foi que eu fiz a entrevista com eles, né? A justificativa das companhias, de uma maneira unânime, é que, primeiro, eles foram atrás de destinos mais economicamente, né, rentáveis. Essa foi uma justificativa. Segundo, infraestrutura deficiente, não em ordem, né, mas em itens, né? Infraestrutura deficiente, custos operacionais elevados, então seja a taxa de embarque, taxa portuária, eu sempre esqueço o nome do barquinho que puxa o prático. A praticagem no Brasil, naquela época, eu não sei hoje, tá? Não sei esses números, não tenho esses números atualizados. Mas nessa época aí, 2013, 2014, a praticagem no Brasil, ali o Porto de Salvador, ele chegava a ser 2.000% mais caro que o Porto de Barcelona. Então, sabe, assim, os números eram um absurdo em relação... Isso sim, pode ser, não vou dizer colocar na conta do governo, porque também O que era esse valor, então, Cadu? É de arrepiar aqui na Amazônia. O valor da praticagem na Amazônia é o maior, né, que nós temos no Brasil, né? É o valor. Então, você imagina quando ele estava no Pará, que chegamos aqui no Amapá, recebeu alguns cruzeiros, mas mesmo assim, era uma loucura, né? Uma loucura. Isso que você está contando pra gente. Muito reais. Não, e é complicado isso aí, porque você, aquela história de você põe na conta do governo, não dá para colocar na conta do governo, às vezes vai falar da praticagem, né? A praticagem não dá para colocar na conta do governo, mas o que dá para colocar é na conta, por exemplo, do Congresso, porque daí você tem as leis, regulamentações, isso tudo você pode regulamentar, porque se você tiver uma praticagem num custo menor, se você tiver as taxas de embarque num custo menor, a movimentação, você vai abastecer o navio com água, você vai abastecer o navio com alimentos. Aqui no Brasil é tudo mais caro. Então a grande reclamação das companhias é em relação a isso. Tá, eu chego no porto, vou abastecer o meu navio. Tá, eu pago mais caro aqui no Brasil do que eu pago em Barcelona, eu pago em Veneza ou qualquer outro porto. Então isso tudo, quer dizer, tinha que pegar todos esses itens que eles reclamam, né, que realmente, no meu entendimento, eles têm razão, todos esses itens, criar um comitê, seja Congresso, governo, Congresso e as companhias, e estudar item a item para você baixar isso, né? Porque senão, o que aconteceu? Um baita de um produto turístico, você vê, um navio de cruzeiro, ele é ao mesmo tempo um destino e um meio de hospedagem.
tá? Então você pega aqui dois itens, né, do turismo, né, dos equipamentos, a gente pode dizer assim, do turismo, que você está no mesmo lugar. Então, o que eu gosto num cruzeiro? Eu vou para um lugar, eu visito vários lugares pouquinho, e depois eu tenho condições de voltar naqueles lugares que eu gostei. Então, ele é um cartãozinho de visita. Tem gente que não gosta, né? Mas muitas pessoas gostam, tanto é que os navios estão sempre lotados lá fora, né? E além, né, Cadu, dessa possibilidade que se tem, muitos descem a compra que fazem na cidade, o que movimenta na cidade, né? Eu lembro que uma vez estava fazendo um trabalho até em Porto Belo, e aí chegou um navio, aquela fila de carros, né? Então, assim, você tem o táxi, você tem particular, e você tinha vans, sabe, assim, conduzindo as pessoas para... Aí vem restaurantes, né? Vem venda de souvenirs, então tudo isso são algo que, de fato... Mais ou menos. Não tem mais ou menos. Não, mais ou menos. Muita imagem, Cadu, é muita imagem nossa. O gasto médio do turista na localidade gira em torno de mais ou menos $100, tá? A pessoa... Ele está numa escala, né? Ele desceu numa escala, não de embarque. São quantos passageiros em média, pensando em navios médios, desses que vêm para o Brasil? Qual a capacidade de média? Esses aí na faixa de 3 a 4 mil passageiros, 3.500. Você tem a classe, por exemplo, você pega um MSC Harmonia, né, que é um navio mais antigo, mas é um excelente navio. Você pega um Costa Fortuna, um navio mais antigo, um ótimo navio. Essa faixa de mais ou menos uns 2.000 passageiros, tá? E esses navios maiores... Oi? Tem média de passageiros que desembarcam? A média... Não, eu não tenho essa informação, mas deve ter, eu não tenho essa informação, mas poucas pessoas, não são poucas pessoas que desembarcam, não. O que acontece? Você entra no navio, você já tem lá os pacotes que você pode comprar. Então, vamos supor, você fez uma viagem lá, Santos, Balneário Camboriú, Montevidéu, por exemplo, tá? Você entrou no navio, colocou o pé lá, a primeira coisa que vai fazer você vai ver os pacotes que são vendidos. Você fica lá já... Se quiser comprar depois, não tem problema, mas você passa por um caminho lá que você tem essa opção de comprar os pacotes. Pessoalmente, eu acho que é uma boa estratégia das companhias. E eles fazem um terrorzinho. Não, se você comprar com o operador local, se chegar atrasado, você vai perder o navio e tal, né? Isso é uma estratégia de marketing deles, lá não vou discutir isso aqui agora, isso é uma outra conversa. Mas você compra os pacotes, então você chegou na escala, você já entra no ônibus, sai do navio, pega, se o navio parou ao largo, você pega o tender, chega no trapiche, entra no ônibus, o máximo vai comprar um picolé no caminho, tá? Então, na volta, tudo bem, na volta você para, você vai chegar lá, vamos supor, umas 4 da tarde, o navio vai sair às 6, você tem uma hora ali, para você comprar uma camiseta, um souvenir. Então, é muito pouco. Quando o navio ele pernoita, daí é um pouco diferente, né? A pessoa sai, vai jantar, ela pode fazer um passeio, depende também muito do destino. O que tem de atrativo, né? Vamos supor que o navio pernoitasse em Balneário Camboriú, né? Vamos comparar com Ibiza. Então, o navio, já fiz escala em Ibiza. Você chega em Ibiza, o que você tem para fazer? Vai para night, né? Vai para dança lá, né? Vai para os clubes, você passa a madrugada lá, vamos supor, consumindo com bebida, né? E um petisco, gastou, o ingresso, mais a bebida, mais o que você comeu, volta de madrugada, entra no navio, tchau. Em Balneário Camboriú, vamos supor que vamos nessa noite de jovens, assim, de noitada. Ele vai chegar lá, vai para nem sei, não estou ao par dos nomes aí. Mas eu não conheço muito também, não conhecia muito. Vamos supor, ele vai para uma noitada, é a mesma coisa, ele vai gastar o ingresso, a cerveja que ele bebeu e volta para o navio. Quanto ele vai gastar? 200? 150? Né? Então, é o que ele vai gastar se tivesse pernoite. Como não tem pernoite, o cara chegou lá, atracou lá em Balneário Camboriú, pegou o ônibus, foi para o Beto Carreiro, gastou o ingresso no Beto Carreiro, fez o passeio no Beto Carreiro, volta para o ônibus, volta para o navio e tchau. Então é essa conta aí, tá? Mas eu queria comentar, aproveitando, você quer perguntar, pergunte. Tá, não, pode, porque assim, tem uma pergunta, lá atrás que foi feita, só para colocar, quando você falou a questão dela permitir o desembarque, a Thelma Brito, ela pergunta assim,
era permitido somente embarques ou somente desembarque, né? Não era Não, permitida a não. cabotagem? O que era assim? Não... Não, foi justamente chamada lei da cabotagem. Essa é a lei da cabotagem, tá? Então o que acontece? Vinha um navio lá, saía dos Estados Unidos, né? E até fazia volta ali no Estreito de Magalhães, sobe lá Chile, Santiago, Porto Monte ali, Chile, Santiago, sobe e vai desembarcar, vamos supor, lá em Los Angeles, vai lá para a Califórnia. Saiu de Miami, faz o laço até a Califórnia, vamos supor. Esse navio ele chegava a Rio de Janeiro, geralmente era Rio de Janeiro, Santos, Itajaí também, vinha muito navio estrangeiro em Itajaí. Então ele chegava ali, Rio de Janeiro, descia, o pessoal fazia os passeios, Corcovado, Pão de Açúcar, Copacabana e tal, voltava para o navio, os estrangeiros todos que voltavam para o navio e embora. O brasileiro que quisesse passear nesse cruzeiro, ele tinha que embarcar lá em Miami, ele não podia embarcar aqui, entendeu? Então era proibido o embarque no Brasil. Ele tinha só esse desembarque de escala, né? Os turistas desciam, os passageiros, né? Os cruzeiristas desciam e passavam, né? Mas eu queria fazer um link agora do nosso tema, Carlos, se você me permite, né? Eu também gostaria porque eu não sei como é que a gente está de horário aqui, deixa eu ver aqui, que apagou 20 minutinhos ainda. 20 minutinhos nós temos ainda. Ah, então tá na hora certa aqui. Passa rápido, né? Bem que você falou. Lembrando, gente, se vocês quiserem mandar também perguntas, podem mandar para a dúvida assim, para nós, que a gente pergunta com o maior prazer, tá? Com o comentário de vocês, uma curiosidade, fique à vontade. Então, o que eu queria falar é o seguinte, eu queria falar sobre os ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Se a gente for falar de Balneário Camboriú, hoje nós temos os navios que eles estão atracando ao largo, né? Então, Balneário Camboriú é um destino que tem uma população flutuante aí muito elevada, né? E sofre com os impactos. Então, são impactos positivos e negativos, né? Quando a gente fala impacto, a gente sempre está falando, né? Não é só o negativo, a gente está falando dos impactos positivos e negativos. Então, existe hoje esse serviço que dos navios estão atracando lá em Balneário, o navio chega. Nós estávamos com uma pesquisa, rolando uma pesquisa lá, entrevistando os passageiros que estavam desembarcando. Fizemos a primeira, na segunda o Costa não veio mais, daí a gente teve que desistir. E daí o navio vem, o pessoal faz esse esquema aí, né? Pega o ônibus, vai embora, vai passear e tal. Então é uma coisa assim que está tranquila ali. Pelo que eu acompanhei ali do processo, de como funciona ali, está bem bacana ali esse processo. Mas existe agora um projeto que eu andei lendo sobre um projeto de uma implantação de um porto ali naquela região da Barra Sul. Daí eu já vejo, até outro dia me ligaram no jornal ali do Paraná, a Gazeta do Povo, me entrevistando e perguntando a minha opinião a respeito. Daí eu vejo justamente essa questão da sustentabilidade, né, dos impactos. Porque daí você começa a juntar tudo, você colocar um porto ali, você vê já toda a dificuldade que Balneário Camboriú tem em termos de mobilidade, né? Você colocar um porto ali naquela ponta da Barra Sul, você já começa a questionar. Eu não conheço detalhes do projeto, mas de uma análise assim superficial, você já começa a analisar todos esses aspectos de sustentabilidade. Você tem ali o problema da mobilidade. Você tem o problema de infraestrutura até para estacionamento. Eu estava agora há pouco, bem no comecinho, reclamando de acesso, né? Ali onde você vai deixar o carro, como é que você vai acessar? Um navio com 4.500 passageiros. Ali com o projeto para 2 berços, né? Então você pega lá, ao mesmo tempo, 9.000 passageiros descendo, ou 9.000 passageiros embarcando, né? Talvez não tenha essa totalidade, porque ele vem de outros portos, de repente, mas vamos supor que seja o embarque ali. Então, esses projetos, eles têm que ter uma análise muito grande, e tem que ter uma participação, não só uma decisão, vamos colocar ali porque é um investimento que vale a pena. Tem que ter também uma análise em termos de impactos sociais, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, nós estamos falando de impactos sociais, impactos econômicos, não só impactos econômicos, como está sendo visto, e impactos ambientais, né? Então a gente está falando aqui do tripé da sustentabilidade. Então, se você for analisar em termos de impactos econômicos, ok, talvez seja até interessante, porque você vai trazer recursos para o destino. Mas os impactos sociais e os impactos ambientais que um projeto desse, um porto ali, não é? A gente está falando mais de um terminal, de um ponto de embarque, uma poita, né?
a gente está falando realmente de um porto que deve funcionar durante 12 meses por ano, porque ninguém vai investir ali pontualmente. Então, como um pesquisador da área de sustentabilidade, eu alerto as autoridades, aí, né, quem quer que seja, para que realmente faça uma análise mais detalhada em termos desses impactos sociais e ambientais, para que esse preço lá na frente não seja, o preço não seja muito caro para ser pago, né? E daí eu vejo o seguinte, voltando àquele ponto que eu falei lá atrás, né? As companhias de cruzeiros, elas investem no mundo inteiro. Se você tiver um bom projeto, elas vão investir. Então, se alguém tiver, vamos supor, um bom projeto para apresentar numa região que tenha uma capacidade para infraestrutura, que tenha uma capacidade de destino mesmo de belezas naturais, etc., com certeza essas empresas vão investir. Porque o Brasil é um país maravilhoso, né? Que tem todos esses atrativos. E daí eu queria, então, você quer fazer alguma pergunta? Eu queria entrar na... Tá ótimo, pode entrar, fique à vontade. Então eu queria falar um pouco sobre essa sustentabilidade, as pesquisas que eu tenho feito, que eu fiz no doutorado, né? E que depois eu fui é onde eu estou atuando agora, ali no programa de pós-graduação em administração, ali é o mestrado e doutorado, ali da Univale, Universidade do Vale do Itajaí. E então, quando eu cheguei e fui fazer o doutorado, eu falei do marketing lá na dissertação, né? Quando eu cheguei no doutorado, eu falei, bom, ok, lá atrás foi marketing, aqui vai ser estratégia, né? Porque eu me achava o conhecedor de estratégia, agora eu descobri que não é bem assim. Daí eu falei, bom, ok, vai ser estratégia. Então, cruzeiros marítimos, objeto de estudos, e eu vou trabalhar com formulação de estratégia, vamos formular uma estratégia. E daí surgiu essa ideia de trabalhar com sustentabilidade, porque foi mais ou menos ali no meu começo dos meus estudos. E eu tive numa Amptour, lá em São Paulo, não sei se você teve naquela Amptour, que o professor... Não foi nessa? Eu estava lá, isso foi em setembro, né? Eu comecei o doutorado em 2015, foi em setembro acho que foi 2016, o professor José Eli da Veiga, ali da USP, ele deu uma palestra, e ele chegou com uma cartelinha igual essa aqui. E perguntou, vocês já viram isso aqui? Vocês sabem o que é? Todo mundo meio assim, né? Daí ele circulou ali na plateia e eu olhei, eu falei, é isso aqui. Daí ele falou, né? Esse aqui são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 169 metas que pretendem se mudar o mundo em relação à sustentabilidade, ao desenvolvimento sustentável. Então eu falei assim, é isso, né? Eu tenho que trabalhar com sustentabilidade. E daí eu comecei olhando os 17 objetivos, eu identifiquei 2, e um mais ligado com a minha tese naquele momento, mas hoje eu vejo 2 de uma maneira muito clara. O 14, que é vida na água, e o 15, que é vida na terra. Então, quando a gente fala de vida na água, nós estamos falando do ambiente marinho. E quando a gente fala de ambiente marinho, nós estamos falando dos impactos, né, dos navios, os impactos que os navios podem causar ao ambiente marinho. E no caso da vida na terra, nós estamos falando do ambiente costeiro. Então, os navios também podem causar impacto na zona costeira. Então, a gente tem essas duas relações de ODS com o turismo de cruzeiros e muito mais, né, com o turismo marítimo, o turismo costeiro, exatamente, o turismo de lazer na costa brasileira. Todo esse turismo aí, ele está relacionado a mar e terra, né? No caso, vida na água, aqui a gente está relacionando com o ambiente marinho, mas a gente pode relacionar também com o ambiente fluvial, lacustre, né? Porque também tem práticas de lazer, né? O turismo também está presente. Então, esse projeto meu da tese, o modelo da minha tese que foi apresentado foi justamente trabalhar com uma formulação de uma estratégia para as companhias de cruzeiros marítimos adotarem nos seus navios. Porque cada navio, hoje a gente tem mais ou menos, são 50 mil navios no mundo, navios de total, carga, tudo. Mais ou menos 50 e poucos mil navios no mundo. Desse total de 50 e poucos mil navios no mundo, tem mais ou menos 314 de cruzeiros, né, nessa faixa. Última vez que eu estive olhando era 314, mais ou menos. Talvez tenha aumentado um pouquinho. Desses 314, tem lá 20 navios novos. O que tem esses 20 navios novos? Que já seguem essas regras de baixo impacto.
Os vidros são térmicos, a ponto de não existir uma grande troca de calor. O navio chega no porto, ou mesmo no trajeto, ele está com os aparelhos de ar-condicionado ligados, né, aquele conforto térmico, né, está mantendo, e quanto mais se o vidro é térmico, você não tem essa troca de calor com o ambiente. Lâmpadas de LED, então também tem uma redução de consumo de energia. Você tem os timers, né, minuteria lá de liga e desliga a lâmpada, também a instalação disso aí. Você tem os portos mais modernos, eles têm energia própria, então o navio ele atraca e se liga à energia local, né? Eu, para ser bem honesto, né, eu nunca vi, e estou muito curioso para saber o tamanho da tomada. Pega aí, pega a tomada aí. Deixa eu ligar. Mas, já pensou o choquinho do cara? Ele veio o choque. Então tem essa energia, né? Então você não está usando os motores do navio, você não está emitindo. Então nesse modelo tem as emissões. Quando a gente fala de emissão, você tem que gerenciar, né? Eu não fui nos indicadores, eu só trabalhei com os requisitos ambientais. Então os indicadores é uma fase posterior. Então eu identifiquei quais são os requisitos ambientais que as companhias de cruzeiros devem gerenciar em seus navios, a fim de que eles não causem impactos ao meio ambiente, ou ao ambiente marinho e ao ambiente costeiro. Então, as emissões, tem que gerenciar as emissões, seja de poluentes, né, CO2, e emissões sonoras também, porque o barulho dos motores, ele vai acordar o peixinho lá, ele vai atrapalhar a vida lá do ecossistema onde ele está presente, né. Então, esse ruído sonoro aí, ele tem que ser gerenciado também para ser o mínimo possível. Você tem a água, né, consumida a bordo. Então, quanto menos água você consumir a bordo, você também está causando menos impacto. Então, essa água, existem os navios que têm processo de dessalinização, e essa dessalinização, você utiliza essa água para banho, para limpeza, para lavar a louça, etc., né? Você tem o gerenciamento das entradas. Tudo que entra no navio, ele precisa ser gerenciado. Então, inclusive nós, como passageiros, como é que nós vamos ser gerenciados? Com formação e com informação. Então, a tripulação, ela precisa ser informada de como ela tem que agir para não causar um impacto. O cruzeirista, ele precisa ser informado em como agir para não causar impacto. Não jogar uma garrafa no mar, né? Não fumar e jogar a bituca no mar. As embalagens, né? Então, vamos supor, garrafa de vidro e não de plástico. As embalagens que vêm dos alimentos que sobem a bordo, todas as embalagens. Os produtos perigosos, quando a gente fala, então, de resíduos, nós estamos falando de resíduos orgânicos, inorgânicos. Você tem hoje, muitos navios têm incinerador. Agora, o incinerador também, ele causa impacto, né? Então, você tem que colocar filtros para também não emitir poluentes. Então, você tem qualidade do ar, a energia, que eu estou até colando aqui, água, isso. E então são esses 5 fatores, né? Entradas, água, energia, o ar e os resíduos. Então são os 5 fatores que têm que ser gerenciados no navio para causar o mínimo de impacto possível. Então esse foi o estudo que eu fiz. E hoje é meu foco, então, não mais exclusivamente com cruzeiros, mas hoje eu atuo, então, no grupo de estudos em sustentabilidade e gestão, fazendo pesquisas relacionadas às agendas globais. Então, seja a Agenda 2030, todas essas agendas, e que agora a gente já está em 2020, né, já vem aí agora 2045, eu não sei, mas eu tenho as orientações, são relacionadas, então, a estudos de responsabilidade social corporativa. Então, agora, digamos, o tema principal, né, do título da nossa conversa aqui, como que as empresas, né, marítimas, elas podem se relacionar com os ODS. Então, dentro desses 3... Oi. Desculpa, não quero atrapalhar você, porque nós temos 5 minutos somente já. Tranquilo. Eu já olhei aqui e já estou fechando. Não, e além disso, o que eu queria que você respondesse só um pouquinho para nós, se houver tempo, pelo menos um minuto que você tirasse, para falar um pouquinho dessa retomada desse cruzeiro, pensando em pós-pandemia, com a pergunta da Thelma, e também
Porque foi muito afetado o setor, né, Cadu? Foi muito afetado o setor, principalmente que muitas pessoas ficaram no Cruzeiro por muito tempo. O que você pensa também um pouquinho sobre essa retomada, por favor? Olha, Pode explicar. eu acredito que todas as empresas, não só as de cruzeiros, mas de hotelaria, todas as empresas de comércio, todas elas, vai existir agora uma regra, né, como se diz, um protocolo. Um protocolo vai ser criado, eu acredito que seja criado um protocolo para as companhias e para as pessoas. Todo mundo fala de um novo normal, né? Para mim, o novo normal, a gente já vive, por exemplo, eu moro em Brusque, né? Aqui eu já vivo mais ou menos um novo normal, porque aqui não está totalmente fechado. Então a gente segue as regras de você andar com a máscara, a higienização das mãos o tempo todo, você tem um distanciamento social, você evita aglomeração. Então eu acredito que esse protocolo que vai ser criado, né, pelos governos em parceria com as companhias, tem que ser em parceria com as companhias, ela não vai assustar as pessoas. Talvez esse grupo de risco, né, as pessoas com já uma doença pré-existente, ou grande público, né, que é uma quantidade muito grande, a demanda muito grande de pessoas acima de 60 anos, talvez no primeiro momento realmente assuste, mas eu acredito realmente que haja uma retomada dentro de uns 2, 3 anos e volte à normalidade, volte num pico aí crescente. Não vejo como sejam, digamos, tem que ter, claro, um lastro para aguentar, porque a curva eu acredito que seja lenta. Mas com certeza vai ter todos os protocolos de segurança vão ser seguidos e não vai ser um grande problema. Não vejo. No turismo em geral eu não vejo isso, sabe? O que vai acontecer, talvez, que em termos de impacto mesmo, que um lado positivo, se é que a gente pode falar de lado positivo em toda essa situação, eu acredito que talvez no caso do overtourism, né? Então o superturismo, né? Então eu acredito que ele possa, essa situação de momento, ela possa criar novas regras e novos protocolos também para evitar esse superturismo. Porque quando a gente fala de superturismo, às vezes as pessoas se enganam e acham que o superturismo é simplesmente a quantidade de turistas que vai numa região. O superturismo ele tem muito a ver com o residente que não quer o turista. Então, né, então você vê lá, Barcelona, Dubrovnik, você vê Veneza. Eu estou fazendo estudo, eu e uma colega, nós estamos fazendo um estudo de superturismo em Balneário Camboriú. Nós estamos fazendo uma avaliação agora de superturismo em Balneário Camboriú. E eu acredito que os resultados sejam semelhantes ao que se encontra hoje lá nesses países da Europa. Cadu, nós temos 2 minutos, assim, você é um craque nesse assunto. É uma coisa, eu estou muito feliz de ter você uma contribuição gigantesca que você deu para o nosso projeto. Tenho certeza que quem está aqui conosco deve ter gostado muito, muitos comentários positivos, muito abraço para você. Eu falei muito, desculpe, cara. Não, pelo contrário, Cadu, pelo contrário, você contribuiu muito. Essa que foi, você contribuiu muito, não? E é isso que a gente queria mesmo, era ouvir de você, ouvir quem entende do assunto, Cadu. A gente traz aqui convidados incríveis e maravilhosos com você que conhece, para nós ouvirmos esse conteúdo de quem de fato conhece e pesquisa sobre. Então, gente, desde já quero agradecer a todos, um grande abraço, um prazer enorme tê-los aqui. Legal. Na próxima segunda-feira estamos aqui. Cadu, você tem 1 minuto para despedir de todos nós. E muito obrigado, viu, Cadu? Lembre, gente, eu que agradeço. Todo vai estar lá no canal do YouTube, Cálidon Costa, o assunto é turismo, então entre, por favor, lá e compartilhe conosco. Isso, entre lá, toca o sininho, dá um positivo lá. Cálidon, pessoal, obrigado aí quem está por aí, viu? Quem não está, assista depois, que vale a pena assistir o Cálidon aí, Photoshop, né? Porque a fotografia dele estava com Photoshop. Pessoal, olha, muito obrigado. Peço desculpas porque eu me empolgo tanto, eu falo tanto, eu ia deixar um tempo para a gente bater um papo, eu estou vendo tanta gente conhecida aí. Mas olha, eu tenho meus contatos aí, o Cálidon vai deixar para vocês, eu estou à disposição de todos aí, tá? Eu amo o turismo, os cruzeiros, e agora muito mais, eu tenho que falar para vocês, eu amo a sustentabilidade. A minha vida mudou completamente do doutorado para cá. Vocês têm que se preocupar com a sustentabilidade. Tripé da sustentabilidade, agendas globais, agenda 2030, tá? Proteja o ambiente, é social, econômico e ambiental. Obrigado, Cálidon. Abração. Cadu, que maravilha, gente. Abraço a todos. Cadu, de fato, foi um show assim. Muito obrigado mesmo por tê-lo ouvido. Foi um grande aprendizado para todos nós. Gente, até a próxima. Se cuida. Até a próxima segunda-feira, às 18 horas. Aguardo todos vocês. Grande abraço, Cadu. Até logo. Abração. Gente. Tchau.